Olá, saudações a todos. Esse é mais um episódio da série Cultura. Nós levamos um pouco de tempo agora para gravar esse episódio. Vocês já devem ter percebido que nós não vamos seguir muito o ritmo da modernidade, e sim um ritmo mais clássico, mais rural, que é o meu ritmo. Então, com um certo espaço, os vídeos vão continuar aparecendo, mas não naquele ritmo tão frenético do YouTube. Hoje nós vamos falar da materialidade da experiência religiosa, de como a experiência religiosa se dá materialmente. Porque anteriormente nós mencionamos o conceito já científico de religião. Bom, segundo o conceito científico de religião, nós deveríamos poder detectar aquilo que é a disposição fundamental humana, mais ou menos evidentemente distribuída para todos os povos em todas as épocas, para algum tipo de contato com o sagrado, através principalmente do autor Friedrich Schleiermacher. No entanto, esse autor ele é ainda muito filosófico, muito teológico, muito teórico, e nós precisamos também enxergar de que maneira essa experiência que pretende ser estudada por nós cientificamente ou de uma maneira pelo menos objetiva, né, usando de novo o termo ciência para ciências humanas, num sentido muito lato da palavra, num sentido muito flexível da palavra, mas de que maneira nós podemos abordar esse fenômeno segundo a sua expressão objetiva, mensurável, observável no campo da nossa experiência normal. Então, os dois grandes autores que fizeram esse trabalho são Rudolf Otto e Mircea Eliade. O Mircea Eliade se escreve Mircea, geralmente no Brasil a gente usa essa pronúncia, mas procurando lá um pouquinho no Google a gente vai ver que a pronúncia em romeno, que é o idioma original dele e do nome, é Mircea. Então, Otto e Eliade, eles são aqueles pensadores de transição no ponto intermediário e também, eu diria até, no ponto ótimo, no ponto de equilíbrio perfeito entre uma ciência mais empírica da religião enquanto fenomenalidade, enquanto objetualidade, né, que é aquela ciência que olha para o ritual, que olha para o objeto sagrado, que olha para o calendário sagrado e assim por diante, e uma ciência mais filosófica da religião, uma ciência mais teológica da religião, que seria a parte mais teórica mesmo. Bom, eu inclusive escrevi um texto sobre isso, vou colocar aqui embaixo. Nesse texto eu tento mostrar justamente que uma ciência da religião ela depende de conjugar bem esses dois lados, esses dois gumes do mesmo instrumento, do mesmo objeto, que é a ciência da religião. Né? O lado sistemático, que seria o lado mais teórico, e o lado empírico ou o lado material, que seria aquele lado que olha realmente para o vestuário, para o símbolo sagrado que a pessoa carrega no peito, etc, etc, né? Para aquela parte instrumental, ritual, material, que é visível, inclusive, pelos cinco sentidos, né? Nós percebemos a experiência de fé materialmente, no mundo material, através desses gestos que tenham algum tipo de relação com o sagrado ou que pretendem uma conexão com o sagrado. Muito bem. No caso do Rudolf Otto, nós vamos encontrar um sujeito que está um pouco mais para o lado filosófico, sistemático ou teológico do que o Eliade. Porque o Otto ele justamente está tentando diagnosticar de maneira mais perfeita, mais precisa, qual é subjetivamente, intimamente, essa experiência do sagrado. Quando a gente fala em uma posição científica sobre a religião, uma coisa que é absolutamente fundamental é que, seja eu católico ou protestante, budista ou muçulmano, ateu, espírita ou umbandista, seja aquilo que eu for, eu preciso olhar para a experiência do outro de uma maneira educada, de uma maneira civilizada, de um olhar, a partir de um olhar humanístico. E esse olhar educado, ele significa basicamente não reduzir a experiência do outro.
aquela experiência que o outro tem e que para mim é estranha, né? Seja ele o sujeito que tem uma visão ateísta, materialista sobre a religião, seja ele budista, seja eu católico olhando para o protestante, né, e questionando a qualidade da experiência cristã, né, da adesão à doutrina cristã desse outro, desse diferente. Eu tenho que, no mínimo, a partir de uma educação racional para a análise da religião de uma maneira mais científica, eu tenho que não podar ou suprimir, mas eu tenho que manter sob controle a minha disposição de crença, a minha posição sobre a religião, a respeito da religião, a minha própria experiência de fé e olhar para a experiência do outro. A experiência do outro que olha para o mundo e enxerga o nada, enxerga a ausência de Deus, enxerga a ausência ou então da justiça, ou então a presença de não da justiça de um Deus legislador, de um Deus espírito, mas um tom ou algum tipo de padrão ou algum tipo de clima espiritual, de área espiritual nas coisas. Então, de acordo com essas diferentes disposições, que evidentemente são naturais às pessoas, nós vamos nos orientar com buscas ao entendimento. Essa é a diferença entre a abordagem científica da religião e a abordagem mais confessional, onde nós vamos tentar ter a nossa própria experiência de fé. Rudolf Otto, então, de uma maneira muito clara, ele vai categorizar essas diferentes experiências do sagrado, ajudando a gente, através de certos conceitos, certas categorias, a entendermos que outros tipos de experiência de fé as pessoas podem ter que não são exatamente as nossas. Então ele vai dizer, olha, existe o fascínio, a pessoa que ela se admira com a beleza da sacralidade do mundo ou do transcendente e vai ter uma relação mais estética com essa sua experiência religiosa. Existe a sensação da majestade, da opulência, da grandeza, da dignidade daquele transcendente, daquele objeto sagrado. Então o sujeito ele vai ter uma atitude mais de reverência, de devoção. Né? Então, dependendo da forma como o sentimento se modula em face desse infinito, em face desse sagrado, nós vamos já observar diferentes disposições de fé. Mas uma coisa que é muito importante observar, né, e Rudolf Otto, seguindo a linha do nosso Schleiermacher visto anteriormente, ele vai bater muito nessa tecla, é preciso observar uma diferença entre aquilo que nós entendemos por moralidade e aquilo que nós entendemos por santidade, que se confunde muito no plano assim da cultura, dos termos que a gente usa no dia a dia, no cotidiano, mas são coisas bastante diferentes. Por exemplo, o sujeito ele pode ser perfeitamente moral, uma moralidade excelente, admirável, impecável, por obrigação, por dever, por cumprimento de um tipo de senso de dever. Rudolf Otto, de certa maneira, ele inclusive relaciona isso a alguns modelos éticos dados historicamente, como o de Immanuel Kant, por exemplo, filósofo que era muito rigorista em termos éticos, mas ele dissociava, de certa maneira, a ética da religião, ou até subordinava a religião à ética. Então, Rudolf Otto vai observar, não em contradição, mas em certa distinção em relação a Kant, que a santidade não está incluído nesse cumprimento reto do dever, porque a santidade seria uma forma sentimental, uma forma significativa, uma postura existencial, uma postura de alma diante do ato digno, do ato moral. Então, enquanto o sujeito moral ou o cidadão ético, ele é um sujeito que cumpre o dever de maneira exemplar, o santo é aquele cujos atos estão imbuídos de uma espécie de uma atmosfera de nobreza, de grandeza, de amorosidade, de placidez ou de serenidade,
dependendo também do registro de experiência de fé daquele sujeito específico, daquele grupo específico, né? E o santo ele vai se caracterizar como distinto do sujeito ético, no sentido de que ele não apenas age bem, mas o seu bom agir ele é carregado de uma pureza de intenção ou de um ânimo específico que é o ânimo religioso e que às vezes vai inclusive alterar de alguma maneira ou alterar um pouco pelo menos o caráter desse comportamento, a postura ética do sujeito. Então a gente poderia dizer que no grosso esses são alguns dos elementos que tipificam, né, esse pensamento do Rudolf Otto a respeito da religião e da nossa necessidade de categorizar melhor, classificar melhor, conceituar melhor as experiências religiosas para, entendendo-as, termos uma opinião cada vez mais científica ou instruída, nós poderíamos dizer, sobre religião, independente de qual seja a nossa confissão, nossa adesão a pontos doutrinais de um lado ou de outro. Bom, na esteira, para chegarmos ao Eliade, né, que seria um outro exemplo muito marcante dessa conciliação entre uma visão filosófico-teológica ou teórica e uma visão mais empírica, nós poderíamos citar outros autores, né, que vieram ali na época ou um pouco depois, como, por exemplo, Max Weber, Carl Gustav Jung, que também são autores que tinham bagagem filosófica, tinham bagagem teórica para entenderem bem o aspecto filosófico-teológico da religião, mas ao mesmo tempo estavam tentando olhar para a materialidade da religião, para a manifestação concreta da religião, e vão falar sobre a influência da religião na economia, por exemplo, na ordem social, ou em outros eventos psíquicos, já no caso de Jung, né, vão falar de diversas outras maneiras a respeito da afetação concreta dessa presença de uma experiência religiosa na vida do sujeito empírico, né, segundo uma análise científica ou da vida psíquica, ou da vida econômica, social, política do sujeito que é religioso, ou que tem alguma vivência religiosa, ou em quem pode haver falta de uma experiência religiosa também, dependendo do caso, né? O Eliade é um dos intelectuais mais significativos no campo dessa análise científica da religião. Ele foi um sujeito que fez uma ampla coleta antropológica de crenças, ritos e tinha um senso filosófico muito apurado, também um sujeito muito categorial, assim como o Rudolf Otto, de modo que ele conseguiu, nessa ampla coleta, diversos povos e países, ele conseguiu perceber traços que, embora não se caracterizassem, digamos assim, em termos de uma aparência similar, eles constituem de alguma maneira uma lógica da expressão religiosa típica, que ele, na maioria das vezes, ele caracterizou como aqueles mitos fundadores, aqueles mitos essenciais dos povos das comunidades mais primitivos, menos civilizados, fosse ancestralmente, fosse atualmente. Então, através da sua análise, ele conseguiu diagnosticar, por exemplo, que os diversos povos espalhados pela Terra, com todas as diferenças que eles possam ter, um conta um mito de um canguru, o outro conta um mito sobre um tatu, o outro conta um mito sobre uma águia, sobre um urso, dependendo do seu contexto geográfico, cultural, etc. Mas todos os povos, eles fazem, por exemplo, referência ao tempo, né? A temporalidade, ao calendário, e estabelecem marcos de calendário que são marcos significativos para compreendermos a virada dos processos de vivência, dos processos sociais experimentados, no caso, por aquela comunidade, né? Então, esse marco temporal, ou essa associação entre o sagrado e o tempo, nós vemos, por exemplo, no Natal, no Ramadã, muito claramente hoje em dia, né? Ele é um tipo de traço racional ou identificável objetivamente que vai aparecer consistentemente
no rol das religiões, praticamente quaisquer que a gente puder analisar. E aí tem vários outros, né? Na simbologia religiosa, por exemplo, o Eliade ele vai identificar alguns símbolos que contêm o seu significado mais transparente, como por exemplo a cruz, a estrela de Davi, o crescente. Eles são símbolos que são quase que teóricos, né? Eles têm uma forma, mas essa forma ela comunica imediatamente o seu significado. E nós temos objetos que não comunicam imediatamente o seu significado, né? Você vê ali um bracelete, uma pulseira, um colar, que você nota que tem penas, tem talvez dentes de animais, talvez algum outro tipo de objeto que passou por um processo ritualístico num determinado contexto, num determinado local, de uma determinada maneira muito específica, e não é transparente, não é imediatamente evidente para você por que aquele objeto é sagrado. Você vai precisar perguntar para o devoto daquele grupo específico por que é que aquele objeto ele simboliza alguma coisa, de que maneira ele simboliza alguma coisa, mas mesmo assim você consegue perceber que ali há algo de diferente, que aquilo não é um mero enfeite, não é um mero adereço. E isso vaza para o campo do comportamento, né? Em ambientes onde a crença quase desapareceu, né? Ou a crença talvez nem nunca tenha existido, como por exemplo países asiáticos em relação ao cristianismo, o Japão em relação a certas tradições, certos ritos shintoístas do seu calendário, alguns ritos budistas também do seu calendário, né? Esses ritos ou essas práticas ou esses marcos, eles podem ser respeitados sem que haja a doutrina e a crença fundamentalmente religiosos sustentando essas práticas. Então o sujeito ele pode comemorar o Natal como uma festa onde há presentes em torno de uma árvore bonita, enfeitada no final do ano, ou ele pode ir a um templo na virada do ano para fazer uma oferenda, para tirar a sorte, para fazer uma doação, alguma coisa assim, limpar a casa, né? Que são hábitos japoneses de fim de ano, sem que haja mais nenhuma crença específica na eficácia sagrada daquele rito. Né? Isso é muito interessante, porque parece que existe uma respeitabilidade residual do objeto sagrado ou do gesto sagrado, mesmo na ausência da crença religiosa de fato ou propriamente dita. Então nós passamos na frente de um templo que não é o nosso templo, ou talvez nós não tenhamos nenhum templo, e mesmo assim nós temos uma relação de uma certa reverência implícita em relação àquele objeto. Nós temos uma postura, uma sensação de que aquele é um ambiente que não deveria ser conspurcado, não deveria ser profanado, não deveria ser desrespeitado de uma forma banal, de uma forma, a gente até poderia dizer, incivilizada, né? Já que a gente está falando aqui de uma postura educada, civilizada, racional e científica sobre a religião enquanto aparente, enquanto materializada na forma da cultura, né? A postura educada, civilizada ou racional seria a de guardar uma certa reverência, um certo respeito por aquele espaço, por aquele gesto, por aquela coisa que seja que é sagrada ou que é sagrado para o outro. Então, eu me despeço aqui convidando vocês a lerem, né, as obras desses titãs do pensamento religioso, dos estudos de religião, ou da ciência da religião, que são dois pensadores que particularmente contribuem muito para um alargamento da nossa visão e para que nós consigamos enxergar a religião, mesmo nas suas expressões rituais, às vezes muito específicas, muito próprias, né? Algum tipo de sentido compreensível, um sentido que nós conseguimos nos referir a ele, nós conseguimos absorver ou nos orientar a partir dele para uma conclusão, para pelo menos uma tomada de consciência mais lúcida, mais racional a respeito dessa experiência religiosa.
Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.